como construir uma obra relevante para a cultura pop mundial que resista à prova do tempo. Salve telanautas, eu sou o Heitor Teixeira e hoje a gente está aqui para eu fazer esse ensaio sobre esse assunto que eu acho que tira o sono de muita gente, do porquê que tanta gente tem vontade de conseguir se tornar alguém em termos de produção, famoso, conhecido por levar suas ideias à concretude, mas isso parece uma coisa que não está disponível para todo mundo. Então eu escrevi um texto bem pensado aqui que eu vou compartilhar com vocês. E óbvio, quero saber o que vocês pensam a respeito. Todo nerd que se preza tem aquela lista de nomes de pessoas reverenciadas. Pessoas que acabaram de fato conseguindo alcançar o status de ícone. Porque são aquelas pessoas que acabaram criando obras que ditam regras e influenciam a visão e a expectativa das gerações que vêm se seguindo depois deles, como sendo aquela galera que pela primeira vez fez aquilo de um jeito certinho, digno de nota. Nomes como Walt Disney, Stan Lee, J.R.R. Tolkien, George Lucas, Gene Roddenberry, Frank Herbert, Hayao Miyazaki, J.K. Rowling, Maurício de Souza, Eiji Tsuburaya, Ian Fleming, Jerry Siegel e Joe Shuster, ou mesmo as irmãs Wachowski. Só para dar uma rápida pincelada, né, galera? São responsáveis por obras que estão tão intimamente ligadas a como nós vemos e consumimos a cultura do entretenimento, que passam a servir como modelo para criadores aspirantes. Por vezes, é claro, as produções em si acabam sendo mais famosas do que os seus produtores ou seus criadores em questão. Obras que acabam falando por si só e fazendo parte do imaginário de como a galera pensa essa coisa de cultura. Como, por exemplo, os Caça-Fantasmas, Robocop, De Volta para o Futuro, Mad Max, Jurassic Park, O Exterminador do Futuro, Alien e O Predador. Só para dar um exemplozinho, porque se você for pensar, tudo acaba caindo nessa lista. Agora, como é que essa galera conseguiu chegar a fazer isso acontecer de fato? Porque se a gente parar para pensar, todas essas pessoas eram pessoas como eu e você, anônimas, que passariam 100% desapercebidas na multidão antes da tal fama ou percepção do sucesso. E muitas vezes, inclusive, depois. Então, se deu certo para eles, por que a mesma coisa não funciona para milhares de outros sonhadores que estão lá criando suas histórias de universos inteiros no conforto dos seus lares? Por que raios parece que a sorte parece só presentear essa meia dúzia? Sendo que tem tanta gente tentando com tanto afinco. Será que é realmente falta de sorte? Será que é o cosmos que nem liga pra essa galera, só agindo do jeito que vai de encontro com uma verdade universal, ainda que injusta? A resposta mais honesta e provavelmente mais acertada seria de que não existem regras nem fórmulas mágicas nesse jogo, muito menos garantias. Agora, o que a gente tem sim que manter em mente é que toda arte, como a gente está falando, é algo que custa dinheiro para ser feita e no fim das contas alguém precisa pagar por isso. Então é aquela coisa de você imaginar que o que você está fazendo, por mais que seja arte, existe dentro de um conceito maior chamado business. E alguém vai ter que pagar essa conta. Porque o entretenimento, enquanto negócio, visa sim ganhar dinheiro. E aí é que vem aquele balde de água fria da realidade. Porque não importa de qual mídia a gente esteja falando, ela tem um custo para se concretizar e virar um produto de fato. Um livro acaba saindo mais barato de ser feito do que gravar um filme cheio de efeitos especiais com um elenco cheio de gente talentosa. Mas de qualquer forma, cada um dentro da sua proporção tem sim gastos. Porque tem gente profissional trabalhando ali que não está fazendo aquilo de graça, simplesmente porque arte é uma coisa bacana que merece o seu esforço pessoal. Todo mundo tem que colocar comida na mesa. Qualquer proposta tem os seus desafios, tem os seus trejeitos específicos que às vezes um até lembra um pouco o outro, mas às vezes tem coisas que são bem daquele mundinho mesmo e só quem tá dentro sabe qual é que é.
Então a gente pode estar falando de um investimento de alguns milhares de reais ou de alguns muitos milhões de dólares, como por exemplo os jogos AAA dos videogames, que tem listas de pessoas que trabalharam neles que são até bem maiores do que as listas intermináveis de pessoas nos créditos de filmes. Então, meus amigos, imagine aí você, um cidadão comum, com contas para pagar como qualquer pessoa, tendo que tirar do próprio bolso um montante de dinheiro que não é compatível com a sua realidade para poder materializar o seu sonho, aquela coisa que você vê tanto valor, que você acha tão bacana, para poder simplesmente apresentar aquilo para o mundo, para agora passar a ser julgado se o que você escreveu era bacana, foi feito direitinho ou não. Sabe aquele papo de que até macacos caem de galhos? Pois é, mesmo alguns dos maiores e mais bem estabelecidos estúdios de Hollywood também fazem lá suas tentativas de agradar a galera e que acabam não dando em nada, com grandes prejuízos que não pagam nem a parte do que eles botaram só para fazer o filme, quanto mais a divisão daquilo que eles têm que pagar para a cadeia exibidora dos cinemas, a parte do marketing e tudo mais. A galera também acaba fazendo umas porcarias que, vou te falar, é assustador. Prejuízos esses que, quando são frequentes e se acumulam, pode levar uma companhia produtora ou um estúdio literalmente à falência, fazendo com que eles, por vezes, sejam inclusive relegados ao esquecimento. É claro, se tivesse aí uma receita ou uma fórmula que fizesse com que todas as produções seguissem pelo caminho do sucesso, não ia ter uma sala de exibição vazia ou um cancelamento de série para qualquer coisa que é bolada, já que esses caras, quando fazem um investimento, querem ter um retorno, querem que aquilo dê certo. Óbvio, ninguém faz nada com a intenção de fracassar, os caras não são tão idiotas assim. Só que meio que numa pegada de jogo de azar, tudo meio que é uma aposta mesmo, aposta perigosa, que às vezes pode fazer com que muita gente esperneie e corra atrás de quem convenceu eles a botar lá o seu rico dinheirinho. Agora, para você ser sequer considerado por um grupo de investidores, para eles colocarem o dinheirinho deles no seu projeto e esse ter a chance de ver a luz do dia, você vai precisar, reduzindo um pouco, porque esse assunto é mais complexo que isso, mas basicamente há 3 coisas. Visibilidade, porque não adianta nada o seu roteiro, sua ideia tá bem registradinha lá, tintim por tintim, só que guardada na gaveta da sua cômoda, porque o negócio não vai sair de lá e tentar se vender sozinho. Credibilidade, porque mesmo sem nunca ter feito nem 1 centavo com a arte de escrever ou criar e tudo mais, você tem que ser conhecido pelo grupo de pessoas certas suficientes para que elas associem o seu nome como a pessoa certa para tomar conta desse tipo de coisa quando haja uma demanda e eles estejam querendo fazer investimento em alguma coisa que tenha a possibilidade de dar certo. E a terceira seria, obviamente, sorte. Você tem que ser a pessoa certa no lugar certo, no momento certo, nas circunstâncias certas, porque senão não adianta nada. Você era o cara certo que nunca ninguém vai saber que existiu. Lembre-se da frase: às vezes o sucesso da noite pro dia leva 30 anos para acontecer. Então, para cada meia dúzia de nomes famosos de sucesso da tal lista mental que a gente pode fazer, tem um número incrivelmente maior de pessoas que talvez tenham até mais talento do que esses aí. Pois é, mais talento do que James Cameron, do que Steven Spielberg. Acreditem, pode ser que existam, só que essas pessoas talvez estejam relegadas a não serem descobertas, a não desenvolverem a sua arte ao ponto de que o mundo saiba que eles de fato tinham coisas melhores, mais bacanas e mais relevantes para poder jogar no mundo lá fora e serem curtidos, porque não chegaram no fim desse processo de seleção tão duro e às vezes injusto. E é claro, tem um outro lado meio abstrato que talvez vai enveredar a conversa por um caminho mais poético, mais filosófico, talvez até meio metafísico, que é quando a gente percebe que as obras, depois de prontas e publicadas, passam sim a ter um tipo de vida própria, que foge do controle de quem criou aquilo, tenha sido um indivíduo ou uma arte coletiva, feita por uma patotinha que se reuniu para criar aquilo.
muitas vezes inclusive se tornando obras muito maiores do que os seus criadores. Porque tem aquela coisa de o que eu digo é uma coisa, o que você entende é outra completamente diferente. Então quando os filmes são feitos, as histórias em quadrinhos, os livros, as séries, os jogos de videogame ou qualquer uma dessas coisas, não importa a mídia, é muito provável que os criadores tenham tido sim uma intenção específica, com poética, com um jeito de narrar as coisas que tivesse subtexto e um monte de relevância para fazer um trâmite de ideias chegarem de quem quer que elas avancem, chegando no seu público. O problema é, você não sabe se o público vai captar as coisas com todas essas nuances ou se vão encontrar pelo em ovo e vão distorcer tudo o que foi falado ali, e às vezes só por causa dessa distorção a coisa faz tanto sentido e tanto sucesso. Às vezes as coisas que não são compreendidas mesmo sendo incríveis acabam passando batido por uma audiência que nem se ligou que o bagulho era pérola. Até porque tem obras que a galera entende de primeira, de bate-pronto tudo o que estava sendo dito ali. Algumas a sociedade que está assistindo aquilo, está lendo aquele livro, está jogando aquele jogo, não é simplesmente madura o suficiente para absorver toda a genialidade do que está sendo colocado ali, o que foi captado, tirado daquele mar do inconsciente coletivo e materializado pelos criadores. E algumas vão levar talvez décadas para encontrarem o seu público, sendo que por vezes algumas dessas coisas acabam virando cult, porque só são reconhecidas por um seleto grupo que, apesar de não ser lá tão grande, consegue dar valor pra caramba pra aquela coisa ali em termos quantitativos. E às vezes também acontece a mesma coisa com pessoas que dão valor pra aquilo e não tem nada a ver com o motivo da forma como a coisa foi pensada. A galera de fato tá olhando pra coisa e encontrando ali valores que simplesmente nunca foram planejados. Uma das características do porquê tantas dessas coisas, dessas obras, desses títulos, dessas propriedades intelectuais acabam fazendo tanto sucesso, obviamente é a qualidade da narrativa e o quão claramente elas conseguem levar as suas mensagens para frente. Mas talvez até mais importante que isso seja o fator do pioneirismo. Se não necessariamente sendo as primeiras pessoas a tocarem naquele assunto, pelo menos as pessoas a tocarem naquele assunto que conseguiram chegar a ter mais visibilidade, se tornando pontos de referência. Já que quando alguém sai na frente e acaba chegando lá, enfincando a sua bandeira, dizendo eu cheguei aqui, todo mundo que vem depois acaba querendo ou não sendo comparado com aquele cara, porque é gerada uma certa expectativa de que vai olhar para as duas coisas e vai tentar ver os pontos positivos, negativos, similares e diferentes e fazer um julgamento no fim das contas. Agora, também tem o lance de qualquer um dos dois corre o risco de posteriormente ser considerado como mais do mesmo. Então é bom que quem chega primeiro seja tão relevante e fale de tudo de uma forma tão cabal para exaurir aquele assunto da melhor forma possível, que qualquer um que venha depois corra esse risco mais do que quem de fato chegou ali primeiro, senão seria até bastante injusto. Isso tudo sem falar, é claro, que toda obra, depois de pronta, quando chega no seu clubinho de fãs, vai, como eu falei, com aquele negócio de ter a sua vida própria, ser enriquecido por contribuições que vêm de diversas formas, até pelo quanto aquilo é tratado de novo e de novo na mídia, já que se tornou referência. Toda vez que alguém for falar sobre um assunto que remete àquilo, vai usar você como exemplo. Isso faz uma espécie de promoção gratuita que vai te mantendo sempre no topo, o que no mínimo é muito benéfico. Já que se você for imaginar, por exemplo, a obra da Mary Shelley com o Frankenstein, chegou numa época que qualquer outra criação que tivesse partes sendo misturadas para gerar um novo algo, vai sempre ser referido como aquele Frankenstein, ainda que a história não tenha nada a ver com isso. Me fiz entender? A construção de uma obra relevante e duradoura envolve não apenas a qualidade e inovação, mas também a capacidade de navegar pelos desafios do mercado e conquistar o reconhecimento do público.
que essa é a parte mais difícil. Você aí de casa já bolou uma história? Já pensou numa novelinha? Numa coisa que você gostaria que se tornasse de fato algo que o mundo pudesse apreciar, para talvez correr o risco de ficar famoso, quem sabe até rico? Por que você não foi para frente, meu amigo? Por que você não tentou? Porque você concorda com os problemas que eu citei aqui nesse vídeo? Conta pra mim nos comentários, tô curioso pra saber. Valeu pela sua audiência, por ter ficado comigo até aqui. Vou deixando 2 sugestões pra você seguir com mais do meu conteúdo. Um forte abraço, galera, e até mais.